Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e que possamos, no dia de hoje, fazer o estudo que nos foi proposto, em que o tema é livre e que nós pensamos em realizar algo como observações espíritas. Por volta de 1938, quando a Europa passava já por tantas dificuldades com as pressões movidas pelos nazistas, começando com as suas conquistas dos territórios livres e que foram aos poucos sendo aprisionados, havia na Áustria um psiquiatra e que trabalhava no Hospital Rothschild. Ele era judeu, responsável também pela enfermaria de neurologia e cuidava de pacientes com problemas mentais, com problemas de ordem psicológica, emocional, psíquica, pacientes que tinham uma tendência suicida, e ele cuidava e fazia um trabalho pioneiro nessa época. Início do século XX, em que ainda as teorias psicológicas, o atendimento aos pacientes com problemáticas emocionais e mentais, ainda era algo muito rudimentar. Esse psiquiatra, como todos os judeus que puderam ser alcançados pelo regime nazista, foi aprisionado. E ele, um pouco antes, chegou a arriscar a sua vida, porque por imposição do regime nazista, queria que fosse praticada a eutanásia naqueles pacientes em que eles julgavam que não havia mais recurso, mais recuperação e não queriam gastar tempo cuidando dessas criaturas. E ele se recusou e arriscando a própria vida. Quando foi aprisionado, em 1942, ele foi para um dos campos de concentração, dos tantos campos que a Alemanha nazista instituiu. Ele esteve em Auschwitz, em Theresienstadt e alguns outros dois, sempre testemunhando aquela problemática, a violência, a truculência de todos deste regime nazista. Seu nome, Viktor Frankl, que passou a ser conhecido mais tarde por suas obras e por sua sobrevivência a este período bastante negro, bastante violento em sua vida. Viktor Frankl, em uma das passagens emblemáticas, cede o seu lugar em uma das filas para um companheiro seu, julgando que eles iriam para lugares diferentes, mas não imaginando o que se passaria. Aquele a quem ele troca de lugar desaparece e ele fica sem saber aonde ele havia ido, para onde ele havia sido transferido. E quando ele faz esse comentário, de um outro companheiro que estava com ele aponta para a janela em que havia a vista de um galpão enorme com uma chaminé bastante alta e que dali constantemente saía uma fumaça, e uma fumaça que soltava também cinzas que cobriam toda a região. E este homem fala para Viktor Frankl que se ele procurava este rapaz, que olhasse para a fumaça, porque ele estava ali, naquele galpão. Ou seja, havia sido eliminado
entre tantos outros dos 6 milhões de judeus que perderam a sua vida durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Viktor Frankl passou por vários estágios de sofrimento extremo, fome, passou a violência física, passou o trabalho forçado, escavando túneis, construindo ferrovias, fazendo instalações de construções desses campos. E principalmente a saudade, a incerteza que ele tinha em relação à sua própria família. Essa incerteza em que ele não tinha as notícias que ele gostaria de ter. A saudade atroz. Ele havia se casado, a esposa tinha 24 anos, o seu pai também havia sido aprisionado, a sua mãe, os dois também foram eliminados, e a mulher, mais tarde, depois da guerra, ele fica sabendo que ela também havia sido eliminada, havia sido morta dentro de um desses campos de concentração. Sofrimento extremo, em que ele tinha uma verve bastante interessante quando nós lemos as suas obras, quando nós vemos do que se trata e de como ele conseguiu sobreviver. Durante este tempo, ele passou a observar minuciosamente não só os chamados carrascos nazistas, como também os seus companheiros de sofrimento. E ele teve um discernimento, ele teve um amadurecimento psicológico e humano de perceber que, independente dos lados aos quais essas pessoas se situavam, tanto sendo prisioneiros quanto sendo os chamados carrascos, havia dois lados nestas criaturas. A observação em relação a estes comportamentos, ele pôde constatar que nem todo prisioneiro era, vamos dizer assim, uma boa pessoa, uma pessoa correta, com um bom caráter, e nem todo carrasco nazista era totalmente mau, totalmente violento e totalmente disposto a fazer as atrocidades que eram cometidas nesses campos de concentração. Ele constata que são seres humanos, com lados e com perspectivas e com vivências que faziam o seu patrimônio de caráter e de valor como ser e como criatura humana. Isso nós podemos constatar, se podemos abrir um parênteses, essa resiliência, que é até uma palavra muito utilizada hoje em dia, que provém inclusive um vocabulário da física, em que materiais que são submetidos a pressões altíssimas, a forças contrárias muito antagônicas e que submetem esses materiais a essa consequência desta pressão, e esses materiais resistem. Esses materiais conseguem suportar, né, estas pressões e estas dificuldades aos quais são submetidos. A mesma coisa com a criatura humana. As pressões que nós sofremos, essa resiliência que se diz agora, ela é originária de onde? Onde nós tiramos essa força, como Viktor Frankl mais tarde vem colocar no seu livro emblemático e mais conhecido, chamado Em Busca de Sentido, em que ele desenvolve a sua teoria da logoterapia, em que as criaturas conseguem
descobrir que sentido é esse, o que as faz superar essas dificuldades. E como eu disse, abrindo um parênteses, há um livro também muito interessante que trata sobre os diversos aspectos da depressão, de um autor também judeu, que se chama Andrew Solomon, e que o nome é O Demônio do Meio-Dia. Nesse livro, Andrew Solomon faz várias abordagens sobre de como as pessoas são acometidas pela depressão ou não acometidas pela depressão, em função de várias cargas e de várias pressões que elas podem ser submetidas. Um dos capítulos que mais me chamou a atenção nesse livro é sobre as mulheres que eram raptadas, que eram abusadas, submetidas também a trabalhos forçados, a violências extremas, de toda a ordem, separada dos seus filhos, separada dos seus entes queridos, separada dos seus maridos, tiradas das suas vidas pelo Quimer Vermelho. E o Quimer Vermelho era um regime comunista muito violento e que não queria, não via, ou melhor dizendo, limites para se colocar e fazer esta dominação, principalmente em relação a essas mulheres. E mesmo assim, sendo submetidas a toda a série de sevícias, de dificuldades, de violência mesmo, essas mulheres conseguiram, muitas, saírem destes campos, que também eram campos de concentração, com aquela chuva, com aquele calor, com aquela umidade, com a comida muitas vezes estragada, ou a falta de comida, ou a água contaminada, e como essas mulheres não perdiam por nada a sua força. E se descobriu, através de um trabalho, que elas mesmas, umas ajudavam as outras. Elas passaram a cuidar umas das outras. Trabalhos, ou melhor, atitudes muito simples, mas que dizem muito com respeito às mulheres. Uma penteava o cabelo da outra, ajeitava os seus farrapos, porque eram farrapos, elas não tinham roupas. Os seus sapatos já havia muito tempo, já haviam sido perdidos. Então o que restava muitas vezes eram aqueles buracos, ou a falta deles. E elas improvisavam esses sapatos. Elas arranjaram uma forma de cuidar das unhas, umas das outras. E aquele contato físico, aquele cuidar, aquele carinho, aquela solidariedade, fraternidade que foi criada entre elas, fez com que elas conseguissem superar toda essa problemática e raras, para não dizer quase nenhuma, não caíram em depressão. Elas conseguiram sair adiante. E isso foi um case muito estudado, porque pessoas que aparentemente não têm motivos para caírem na chamada depressão e caem e não sobrevivem e muitas vezes buscam o suicídio, se flagelam, outras que teriam todos os motivos do mundo, todas as situações adversas contra elas, elas conseguem sair adiante. Viktor Frankl é uma dessas pessoas. Apesar dele ter sofrido
passado amargado situações emocionais gravíssimas, né? Ele consegue sair adiante. Após a guerra, ele escreve em apenas 9 dias esse livro, Em Busca do Sentido, que ajudou e ajuda ainda a milhares de pessoas. E essas pessoas veem ali como se fosse um roteiro, né? Algo em que elas procuram e acham as condições de lutar por uma existência melhor, pelo autoconhecimento. Por que valores vale a pena lutar? Então, quando ele é contratado e ele vai para os Estados Unidos, ele chegou a vir ao Brasil, se eu não me engano, nos anos 80, fazendo as suas famosas palestras, divulgando seus livros, as suas teorias, né? Ele vai a Harvard, ele é professor da Universidade da Califórnia, e ele consegue, através desse sentido que ele dá à vida dele, que é ajudar, que é acolher, que é aproximar-se do seu próximo. Então, dentro dessa sua teoria em que ele aplica, em que ele exercita, não só ficam teorias e conceitos limitados ao livro, são atitudes que ele tem em que ele consegue, através disso, dar realmente um sentido prático, um sentido real a essas teorias. Ele passa a ser considerado a terceira forma de psicologia e de psiquiatria, enfim, de terapêutica da Áustria, né? Que nós temos Freud, nós temos Jung e temos Viktor Frankl, com a sua logoterapia. O que nós podemos... Onde nós podemos fazer essa correlação entre essas teorias em que ele não faz uma abordagem espiritual, mas que nós sabemos, uma vez que somos espíritas e que sabemos da realidade do espírito, onde ele tira tanta condição, tanto apoio, tanta estrutura, tanta substância, embasamento para levar adiante não só a sua teoria, mas também ajudar as pessoas que buscam a terapia. E aí nós vamos fazer essa correlação tecendo alguns comentários e fazendo essa... vamos dizer assim, esse encontro, né? A pergunta 919 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta dos espíritos a Kardec é: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Nós conhecemos essa máxima, né? Atribuída a Sócrates, né? Entretanto, o X da questão, né, é exatamente essa. A dificuldade está em o meio de nós nos conhecermos. Como nos conhecermos? Como saber para poder resistir a esse mal e buscar o caminho do bem? E aí, nós vamos examinando as possibilidades
E na continuação da resposta ao seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência e passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever e se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. É uma resposta muito grande, resposta de Santo Agostinho, e que nós, espíritas, muitas vezes, deixamos escapar esse método que ele faz da autorreflexão. De onde surge, de onde nós forjamos, de onde nós podemos fazer a matéria-prima para construir essa nossa resiliência, construir essa nossa resistência a essas pressões que nos chegam todos os dias. Porque para Viktor Frankl e outros também, em tempos variados dentro da humanidade, dentro do tempo do desenvolvimento da humanidade, também sofreram pressões e foram muito maltratados e conseguiram, apesar disso tudo, sair adiante. Há um povo no sul da França que foi totalmente dizimado, que são os cátaros ou os albigenses, em que eles eram a representação, eles eram, podemos dizer, como que reviviam o chamado cristianismo primitivo. Eles eram chamados de perfeitos, porque eles não se submeteram à pressão, à violência da Inquisição. Como todos sabemos, houve uma deturpação da mensagem do Cristo durante esta época. E os cátaros, na época da Inquisição, se contrapunham e faziam reuniões resgatando todas as lições do Evangelho de Jesus, de suas palavras, e, ao mesmo tempo, colocava em xeque as teorias inquisitórias. Ora, o que houve com eles? Eles foram perseguidos, foram massacrados, foram literalmente dizimados dentro de um castelo e de uma montanha chamado Montségur, perto de Carcassonne, onde todos foram colocados, os que eles conseguiram reunir, e ali fecharam as portas e atearam fogo nessas criaturas que abraçavam não só a teoria, mas a prática do cristianismo primitivo. O comentário de um dos comandantes da Inquisição, e isso é muito famoso, muito conhecido, disse, quando foi questionado por que fazia isso com eles, de colocar fogo, criaturas inocentes, com crianças, mulheres, idosos, enfim, todo um povo, ele disse: Deus reconhecerá os seus e os salvará. Ou seja, como que ironizando as teorias dos cátaros. Se nós chegarmos e formos estudar
E ainda hoje existem os povos, existem reminiscências desse conhecimento que eles propagavam. Nós vamos ver que tudo o que eles contavam e realmente propagavam e que eles praticavam era tudo que Jesus falava. O acolhimento, o perdão, a solidariedade, a fraternidade, a humildade, em contraponto ao que na época a igreja tradicional, né, a religião da época de Fausto, representava para seus fiéis. E, além disso, a crença na imortalidade. Há muitos pontos dessa teoria dos cátaros, e que é uma história riquíssima, que vem desde o Occitânia, que vem do país de Occ, do sul da França, em que ali havia muita manifestação mediúnica. Esse povo, ele era um povo missionário, como de vez em quando aparecem esses missionários para dizer a nós que é possível sim resistir a toda essa força que parece contrária, que parece violenta, mas que nós podemos sim, seguindo esses postulados de Cristo, seguir adiante e não só resistir, mas agir de forma a construirmos o nosso patrimônio espiritual de forma altamente positiva e também capaz, né, de acolher pessoas que se aproximem de nós. Então, quando nós lemos os livros sobre os cátaros, sobre os chamados e também chamados albigenses, nós vemos semelhanças imensas, e isso depois vem, quando lemos na literatura, como se fossem precursores, né? Como os druidas, como a Kardec, na época em que ele foi um sacerdote druida, em que eles tinham o conhecimento já do espírito, da realidade espiritual, de como nós tratarmos e ser muito importante não só a nossa realidade corpórea, porque o corpo passa. O corpo, ele tem uma validade, ele é extremamente útil, ele é extremamente importante. Devemos cuidar muito bem, porque ele é um patrimônio nosso, para que nós possamos ter as nossas realizações dentro de cada encarnação. Mas a nossa realidade primordial, primacial, é a realidade espiritual. E esses povos, eles sabiam disso. Não por uma intuição, mas porque através dos chamados iniciados, que eram médiuns, e que traziam essa certeza e que tinham essas comunicações, eles sabiam dessa realidade. Então, pessoas valorosas, pessoas que não se rendem, né? Há muitas situações dolorosíssimas, não só de teor físico, de violência física, mas de violência psicológica, de violência de ordem, de todas as ordens possíveis, em que seja muito difícil de resistir. O que é esse diferencial? Por que essas pessoas conseguem fazer diferente, né? Então nós vemos Viktor Frankl, essas mulheres do Khmer Vermelho, que também sofreram demais, e vemos onde que eles buscam, em que fonte eles vão beber a fortaleza de espírito. Na realidade, são criaturas que já vêm forjando, já vêm construindo essa realidade. Então, qual é a nossa situação hoje, né? Quando nós vemos essas pessoas que são exemplos, e nós estamos trazendo exemplos,
Porque nós podemos citar Gandhi, que também sofreu uma pressão imensa e foi em busca da paz, da não violência, sofrendo violências extremas, o seu povo sofrendo dificuldades extremas e ele levando através dessa não violência, sofrendo essas pressões, sendo resiliente, dando exemplo para que esse povo seguisse os seus passos. Acaba sendo assassinado por um daqueles que eram do seu povo. Mas onde Gandhi busca forças para essa não violência? Onde ele tira toda essa verve, como nós já falamos, para que não se renda ao desespero, para que não caia em depressão. Ele se coloca, como Viktor Frankl, como essas mulheres do Khmer Vermelho, como tantos outros, em situação de puro autoconhecimento. Eles se conheciam e eles passam a observar o outro. E nós só podemos ter o aspecto de observador sem tomar partido, sem fazer juízo de valores, quando nós já somos capazes de olhar, de ter um olhar isento de julgamento. Quando nós já temos condições suficientemente adequadas de nos conhecer. A mentora Joana de Ângeles, no seu livro Momentos de Consciência, faz um apanhado bastante pontual e atual do que nos tem causado o desequilíbrio nos dias de hoje. E dizemos nos dias de hoje, mas na realidade é o que faz parte de um acervo da humanidade. Quando nós nos referimos à observação de Viktor Frankl, aos seus companheiros de campo de concentração, sofrendo as mesmas coisas que ele, judeus como ele, ou em situação de sofrimento, situação de sevícias, de torturas, enfim. E em relação aos seus carrascos, aos seus algozes, e que ele tem esse distanciamento de perceber que são criaturas humanas com dois lados e que com atitudes louváveis e condenáveis. E nesse distanciamento ele passa a perceber que os seres humanos, eles desenvolvem determinadas características de acordo com o seu posicionamento em relação a si mesmos. E antes eu achava bastante interessante quando a gente passa pela história e vê o que foi narrado e como as situações ocorreram, e nós colocamos muitas vezes indignados a nossa opinião e fazemos julgamentos e pensamos como essas pessoas podem ou puderam fazer esse tipo ou ter esse tipo de atitudes, como foram capazes de ser tão violentos, como foram capazes de dizimar tantas pessoas, de terem esse tipo de comportamento, de teoria política ou de teoria histórica, enfim, de terem comportamentos incompatíveis, ou pelo menos o que se pensa incompatível, com a pessoa humana. E aí nós nos deparamos uma vez com outro livro bastante interessante sobre o que pensavam os filhos dos carrascos nazistas. Crianças criadas na Alemanha nazista,
sob o regime de Hitler, sob o regime de toda aquela teoria do nacionalsocialismo, em que nós imaginamos, né, que, meu Deus, que vai acontecer com essas criaturas quando elas perceberem que foram criadas nesse meio e que os seus pais participavam disso e que seguiam sem contestar, sem titubear, sem fazer qualquer ressalva a essas violências. E quando eu li esse livro, eu fiquei impactada. Por quê? Porque essas pessoas, vamos dizer, davam um aval, assinavam embaixo, concordavam e fariam tudo o que os seus pais haviam feito. Dariam continuidade a esse tipo de comportamento. Eu quis me arvorar a fazer juízo de valor sobre isso, quando de repente eu falei, não, quem são essas pessoas? Não que eu seja melhor ou pior ou igual, mas nós temos que nos distanciar, como fez Viktor Frankl, desses comportamentos aos quais a criatura humana é levada a apresentar. Então, nós somos criados e nós somos levados muitas vezes dentro de opiniões, dentro de ideias, de roldão, sem nos questionarmos, sem sabermos que papel, que situação, em que realidade nós nos colocamos diante da vida. O que a vida nos coloca, o que a vida nos diz, o que ela nos apresenta, o que significam as situações às quais nós somos submetidos. Então, Joana de Ângeles, em seu livro de Momentos de Consciência, na introdução, ela faz um diagnóstico bastante interessante e pontual do que nós estamos vivenciando. E esse livro já tem alguns anos, mas ele é atualíssimo, porque a humanidade está passando por situações muito, podemos dizer, esdrúxulas, né? Por situações em que ela não consegue se libertar e muitas vezes atordoada, sem saber quando começaram a eclodir essas situações. Então ela diz o seguinte: primeiro, o ser humano tem volúpia do prazer, né? Nós queremos só desfrutar. Só dominando as massas, essas criaturas, o que é que acontece? Elas se agridem, né? Mutuamente, elas anseiam por prazeres desmedidos e os seus desejos são insaciáveis. Essa volúpia de prazer, nós sabemos, e que agora nós não podemos nos distanciar da nossa realidade espiritual, nós somos seres que estamos encarnados, que temos um corpo, mas nossa realidade sendo espiritual, nós também transitamos nas duas esferas. Nós sofremos a influência, né, da outra realidade espiritual. Que tipo de pensamento nós temos? Qual a nossa forma de pensar? Como nós direcionamos as nossas energias do pensamento? O que é que nós atraímos? O que é que nós repelimos? Ou melhor, quem atraímos e quem repelimos? Quem nós nos afinizamos? Com quem nós sintonizamos? Conhece-te a ti mesmo. Então, quando nós a todo momento nos lembrarmos dessa máxima,
não nos dissociando e não nos desmembrando da nossa realidade espiritual, talvez seja mais fácil ou menos doloroso enfrentarmos situações que poderiam ser perfeitamente evitáveis. Ela aborda a onda de vulgaridade que se avoluma e que ameaça levar de roldão as conquistas enobrecedoras da sociedade. Para onde estão indo os nossos valores? Onde colocamos os nossos propósitos, as nossas aquisições? Não aquisições materiais, mas aquisições de ordem moral, aquelas que nós já conquistamos em relação às leis divinas, ao aprendizado com a boa nova de Jesus. Se vamos, por exemplo, ao Evangelho e lemos qualquer que seja a mensagem que traz o apostolado de Jesus, nós já podemos sim ter condições de formar uma base. Se nós lemos, por exemplo, O Homem de Bem, uma página belíssima do Evangelho, nós podemos dali tirar o nosso roteiro. Se nós escapamos, se nós desviamos dos nossos valores mais profundos, o que acontecerá e o que vem acontecendo conosco? O que tem sido colocado para esses jovens, ou mesmo para adultos, para idosos, que tomam atitudes incompatíveis com aquisições que já haviam sido praticamente sedimentadas. A mudança de comportamento moral, ela altera, aqui ela diz, a escalada do discernimento e nos leva à sordidez e à promiscuidade. Ou seja, nós nos descuidamos do nosso comportamento e para nós tudo passa a ser normal, passa a ser muito natural, quando na realidade a normalidade e a naturalidade não são bem dessa forma colocados. Nós temos, e agora nós estamos inclusive sofrendo uma situação e que nós não podemos fugir a ela, uma vez que é uma realidade da pandemia, em que nós sabemos que já em setembro de 2019, numa palestra, numa colocação do médium, o tribuno Divaldo Pereira Franco, já havia um alerta da espiritualidade superior, dizendo que tomássemos muito cuidado com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir, porque estes pensamentos, eles estavam alimentando, sendo combustível, matéria-prima, para que esse vírus que hoje tanto assusta, atormenta, aturde, né? Atinge o ser humano, algo tão ínfimo que mede menos que um centésimo de um fio de cabelo, vamos imaginar, ou seja, obviamente que não é visto a olho nu e que quando entra nos organismos humanos, eles fazem uma tremenda revolução, uma tremenda perturbação, um tremendo estrago, como poderíamos dizer, em algumas criaturas. Então, tudo isso, quando nós voltamos e vemos a volúpia do prazer, né? Nunca estamos satisfeitos, sempre querendo mais, sempre colocando a prioridade no ter e não no ser, e não no agir, e sempre no reagir. Então, ao sintonizar com essas mentes, nós também contribuímos para que tudo isso seja propagado. Nós, como espíritas, temos o dever
de sanear os nossos pensamentos, sem julgar, sem colocar o dedo em riste, sem fazer este ou aquele julgamento, mas termos consciência do que nós devemos e do que nós podemos ou não fazer. Existem polêmicas todos os dias, grupos que se degladiam. Por que nós temos que entrar nesse tipo de situação? Ficar à margem, também fazer a política, vamos dizer assim, do avestruz, não é o ideal. Entretanto, nós temos que ser firmes em nossos propósitos e sermos exemplo dentro de toda desse aturdimento que há em torno de nós. Por que esses conceitos que são colocados para nós não podem ser questionados, mas no sentido prático e lógico da razão que a doutrina espírita nos coloca? O nosso sofrimento, ele é uma aquisição muito importante para nós, porque ele é resultado das nossas escolhas. Ele não é aleatório, ele não caiu em cima de nós porque nós estávamos passando ali naquele determinado momento e fomos escolhidos para passar por determinadas situações. Não sabemos se no passado, por exemplo, estivemos num campo de concentração, no passado sofremos sevícias ou o que seja. O que nós sabemos, sim, é que se nós queremos saber quem somos nós, a melhor forma é muito sincera e isenta, de forma isenta, irmos para um espelho e vermos e perguntarmos a nós mesmos quem somos nós. Que nós quisermos saber, vejamos a nossa vida, a nossa existência. Quem são os nossos familiares, quem nos cerca? Aqueles a que nos causam sofrimento ou aos quais nós causamos sofrimento, o que é pior. Porque nós hoje, se somos vítimas, estamos numa situação que já podemos aprender. É melhor que nós sermos algozes. E a mentora continua: uma violenta quebra de valores favorece o receio de uma experiência honrada, abrindo espaço para a insensatez e o crime. Às vezes as pessoas ficam, mas todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Todo mundo está indo para esse caminho e não acontece nada. Todo mundo rouba, todo mundo agride, todo mundo se expõe e não acontece nada. Nós, como espíritas, não podemos mais nos permitir esse tipo de pensamento. O tempo de Deus não é o nosso. Às vezes nós estamos agora padecendo, sofrendo, tendo situações difíceis ou até situações de felicidade, por que não? Resultado de experiências pregressas. Resultado de situações às quais nós fomos submetidos e em vez de agir, nós reagimos. Em vez de nós sermos pacíficos, nós fomos violentos. Em vez de sermos acolhedores, nós rechaçamos aqueles que nos buscavam ajuda. Em vez de fazer o bem, nós buscamos o mal. Nós, como espíritas hoje, que já sabemos da lei de causa e efeito, né, da consequência, hoje em dia, nós não podemos nos remontar só aos efeitos, nós temos que nos remontar às causas. Por quê? O que está acontecendo? Por quê?
Como lidarmos com estas situações? O contrário, outras coisas que surgem, então, são as dúvidas em que caminho a seguir. Então, o que a gente opta hoje, né? Em vez de nós seguirmos, às vezes, o caminho do belo, do pacífico, do acolhedor, nós queremos o quê? O exótico, o agressivo, aquelas roupas. Se nós olharmos, aqui nós queremos colocar também, sem qualquer juízo de valor, sem qualquer crítica, absolutamente, simplesmente uma constatação. Criaturas que se vestem de forma agressiva, que agem, que falam, que cantam, que pronunciam até as palavras de forma extremamente agressiva, elas estão buscando o seu lugar no mundo de uma forma que é a que eles sabem ainda, mas que dificilmente vão chegar a um resultado que para elas será satisfatório a longo prazo. A carência de grandeza, de amor e de abnegação. Meu Deus, abnegação. Quantas pessoas hoje em dia nós podemos dizer que são abnegadas, que são pacientes, que são pacíficas, que compreendem, que têm aquela forma doce de ser. Nós hoje queremos todos ser os primeiros a chegar nos lugares, a conseguirmos primeiro as coisas, a tirarmos a nossa parte primeiro, ou seja, o nosso ego, nossa personalidade, a nossa individualidade desfocada dentro de um universo no qual nós estamos inseridos como participantes para construir. Nós estamos aqui para construir. A miséria econômica, a fome, as doenças, o desemprego, a loucura, elas são resultado de todos esses comportamentos que nós falamos anteriormente. Essa é o efeito. Se eu tenho o suficiente, por que eu vou querer o excesso? Se eu posso distribuir, por que eu vou reter? Se eu posso servir, por que eu vou me isentar de fornecer uma ajuda sem exigir nada em troca? Esse é o grande, vamos dizer, seria um grande mote, o ajudar por ajudar, o amar por amar. E entender a nossa realidade de seres que temos um corpo, mas que um dia irá perecer. A morte, ela vai nos arrebatar. A morte ela é um processo dentro de uma dinâmica da vida do universo, nas criaturas. Nós, criaturas humanas, ainda precisamos desse processo da morte. O contrário de morte não é vida, o contrário de morte é nascer. Morte e nascimento. A vida, esse intervalo entre essas nossas existências, é que precisam de ser muito bem cuidadas. Essas nossas existências é que serão determinantes em relação à nossa forma de sermos capazes de resistir, né? De sofrer essas pressões e sairmos exitosos no futuro. Mas essa busca, ela só vai existir quando nós já estamos exaustos, muitas vezes, o que é
o mais, vamos dizer assim, desalentador. Porque muitas vezes nós passamos a vida inteira sofrendo, repetindo as mesmas situações, os mesmos erros, tendo a visão distorcida, desfocada, que nós somos o centro do universo, que tudo gira em torno de nós, que todas as necessidades nossas é que precisam ser satisfeitas. Então, essa forma egóica nossa, né? Ou seja, de tratarmos o egoísmo com muito cuidado, né? Nós passamos às vezes perdemos tempos e oportunidades preciosas de resgatarmos situações e momentos muito importantes para essa nossa construção e esse patrimônio evolutivo. No outro livro, e aí esse que trata do autodescobrimento, também da mentora Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que é muito importante. Desculpe. Os conceitos materialistas, desse modo, aferrados ao mecanismo fatalista, cedem lugar a uma concepção espiritualista para a criatura humana, libertando-a das paixões animais e dos atavismos que ainda lhe são predominantes. Ou seja, quando nós começamos a ter uma visão já transcendental, espiritualista, ou seja, nós temos certeza que nós vamos continuar. Nós teremos um futuro espiritual. Essas atitudes que nos remetem ao primitivismo, ao atavismo, como ela se refere, no sentido de estarmos atados, amarrados a sentimentos e sensações, né, que nos acompanham e que nos causam ainda comportamentos primitivos, isso tudo, quando nós passamos a ter essa visão, nós mudamos e nós podemos sentir realmente, verdadeiramente, como a nossa existência ela passa a fluir de maneira diferente, de maneira distinta. Porque nós passamos não só a ter o auto-amor, a gostarmos de nós e nos respeitarmos mais, e a partir deste momento nós passamos a olhar o outro, como Viktor Frankl fazia, de uma forma isenta e sermos capazes já de compreender a palavra agressiva que nos é dirigida, a forma egoísta com que as pessoas nos tratam, a violência que se aproxima de nós, as dificuldades econômicas que surgem, enfim, todo um desequilíbrio que surge, mas que, em vez de nos atingir de uma forma que nos leve ao desespero, ao cansaço, ao desalento, nos faz crescer, nos impulsiona, porque nós sabemos que, além de tudo, né, nós temos o apoio, nós temos a atenção dos nossos benfeitores espirituais. Não há como dissociar mais, dentro do conhecimento da doutrina espírita, essas situações que não são ao acaso. O que nós temos testemunhado corresponde exatamente ao que nós
precisamos acrescentar, agregar a nossa forma de existir. Para terminar, simplesmente nós gostaríamos de deixar algo bastante interessante para refletir. Perguntaram para um matemático qual era o valor do homem. E esse matemático disse: bom, eu posso dar o valor ao homem, se ele tem ética, eu dou o valor 1. Agora, se além da ética ele é inteligente, eu acrescento um 0. Então ele passa a valer 10. Se além da ética e da inteligência ele é bonito, eu dou mais um 0, acrescento mais um 0 e esse homem passa a valer 100. Se além de tudo dele ser ético, inteligente, né, bonito, ele for rico, acrescento mais um 0, ele passa a valer 1000. Mas se ele perder este 1, que corresponde à ética, o que vai sobrar? Não sobraram os zeros. Então, é simples. Sem valores éticos, sem princípios sólidos, nada sobra. Princípios éticos, princípios morais do Cristo, vivência das leis divinas, vivência dos apostolados de Jesus, dos postulados de Jesus, das suas máximas, entendimento do que é o ser, do que é o existir, do que é o progredir como espírito, dificilmente nós conseguiremos alcançar os nossos objetivos maiores. Tudo passa. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos em que as criaturas às vezes têm desavenças em casa, que têm problemas econômicos porque perderam seus empregos, passam problemas de ordem de saúde, têm medo de recorrer aos hospitais. Tudo isso passa. Se nós formos fortalecidos pela presença de Jesus, se cultivarmos dentro dos nossos lares a presença dele, se revestirmos o nosso existir com as suas palavras, com a sua doçura, com a sua paz, se nos desarmarmos interiormente, se levarmos a presença dele onde é tão necessária hoje, envolvendo este nosso planeta, com pensamentos do bem, do bom, do belo, do amor, dando condições e combustível para que os benfeitores espirituais trabalhem a nosso favor e ao nosso benefício. Tudo isso vai ser muito mais fácil de superar. Não vai haver campo de concentração que nos abata, não vai haver quimer vermelho que nos aprisione. Porque quando nós somos livres de espírito, quando nós temos os espíritos livres, ligados a Jesus, ligados ao bem, ligados ao amor, não há por que temer.
Estamos amparados, seremos sempre amparados, mas cabe a nós, o nosso papel, o que nos corresponde é vigiar. Quem somos nós? Para onde vamos? Só nós sabemos. Mas de uma coisa é muito certa, com toda certeza. Nós somos o que fizermos de nós. Como diz o espírito e mentor André Luiz, intensifique seu próprio esforço. Sua vida será o que fizer dela. Muita paz, que Jesus esteja sempre entre nós, o meigo Rabi. Tudo passa e Ele está conosco. Que assim seja.